Hora informativa. A região renova a vala à SATA para financiamento de 37 milhões e meio de euros. Orçamento de Estado para 2022, o PS faz alargar às regiões o estatuto dos benefícios fiscais para territórios carenciados. Açores esperam lucrar este ano 10 milhões de euros com cerca de 200 escalas de navios de cruzeiro. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Sejam bem-vindos à hora informativa desta quinta-feira, 26 de maio. O Conselho do Governo acaba de autorizar a renovação de um aval da região sobre o financiamento da SATA no valor de 37,5 milhões de euros. Um financiamento inicialmente aprovado em 2020. Na apresentação das deliberações da reunião do Conselho do Governo, Pedro Faria Castro, o subsecretário regional da Presidência, diz que o Governo autorizou a alteração da documentação de suporte de uma operação de financiamento da SATA no valor de mais de 37 milhões de euros. Esta operação tem por fim dar cumprimento às necessidades constantes do plano de liquidez entregue pela SATA à Comissão Europeia, nos termos previstos numa decisão de agosto de 2020, em que a Comissão Europeia informou o Estado português que não se opunha à concessão deste auxílio à SATA sob a forma de garantia e financiamento a contrair por esta. No fundo, trata-se de uma reformulação do aval da região sobre este empréstimo. 37 milhões e 500 mil euros. Que era aquilo que tinha sido aprovado em 2020. O Governo garante que esta operação diz respeito à SATA Açores, empresa responsável pelas ligações interilhas. Por outro lado, o Conselho do Governo aprovou também uma despesa de 2,9 milhões de euros para obras de remodelação do Hospital da Horta e aprovou propostas de decreto legislativo regional que visam o descongelamento da carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica e de farmacêuticos do Serviço Regional de Saúde. O Governo também decidiu alterar a redação do regime de atribuição de incentivos à fixação aplicável ao pessoal médico na região autónoma dos Açores. Orçamento de Estado para 2022 foi aprovada uma proposta do Partido Socialista que permite alargar às regiões autónomas os instrumentos do Estatuto de Benefícios Fiscais já aplicáveis a regiões desfavorecidas do continente português. Segundo Sérgio Ávila, deputado do PS Açores eleito à Assembleia da República, com a aprovação desta proposta de alteração ao Orçamento de Estado, passa a ser possível concretizar o objetivo de combater o despovoamento, a desertificação e de revitalizar os territórios carenciados. No âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais, um dos principais desafios deste instrumento fundamental é, sem dúvida, o combate ao despovoamento, o combate à desertificação e a revitalizar os territórios que estão, neste momento, a carecer de reforço em termos populacionais. E, nesse sentido, importava que esses instrumentos fossem alargados às regiões autónomas. Neste efeito, no âmbito da proposta do Partido Socialista, é possível criar as duas condições operacionais que faltavam para estender aos territórios das regiões autónomas este instrumento fundamental de combate à desertificação e ao despovoamento. Primeiro, definindo que os governos regionais possam definir nas regiões quais são as áreas territoriais que carecem deste instrumento adicional de atratividade. E, em segundo, permitindo conciliar aquilo que são as competências no âmbito da Lei de Finanças Regionais de redução de 30% do IRC com a redução que está prevista para esses territórios, permitindo assim que nas regiões autónomas a taxa de IRC para este efeito possa ser de apenas 8,75% no montante elegível. É sem dúvida uma medida que cumpre dois objetivos claros. É, pois, uma proposta que visa criar maior coesão territorial em todo o contexto nacional. É uma proposta que visa
criar maiores perspectivas de desenvolvimento em todo o território nacional. Sérgio Ávila, deputado do PS na Assembleia da República, onde foi então aprovada por unanimidade esta proposta de alteração ao Orçamento de Estado que permite alargar às regiões autónomas dos Açores e da Madeira os instrumentos do Estatuto dos Benefícios Fiscais. A construção de infraestruturas para as pessoas portadoras de deficiência ou incapacidades no arquipélago vai beneficiar até 2025 de uma verba superior a 12 milhões de euros, verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. O anúncio foi feito por Artur Lima, o vice-presidente do Governo. O Plano de Recuperação e Resiliência, que emergiu como instrumento efetivo, esperamos nós, de resposta à crise social e económica gerada pela pandemia Covid-19, é um programa decisivo para o país e também para a região. A sua aplicação exige, por isso, rigor e sentido de responsabilidade e é uma oportunidade única para os Açores convergirem socialmente com o país e também com a Europa. Estes fundos comunitários serão muito úteis à implementação de reformas que urgem ser feitas na nossa terra, desde logo a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado, reduzindo disparidades territoriais internas e assimetrias sociais entre ilhas. Em matéria social, o PRR reconhece, e ainda bem, como um objetivo estratégico, a importância do reforço e requalificação da rede de respostas sociais, reduzindo listas de espera, aumentando o número de lugares e, sobretudo, dignificando e protegendo ainda mais os utentes e as famílias. Queremos continuar a apostar na inovação, nas nossas respostas sociais, como aliás já fizemos em apenas 1 ano e meio de governo, correspondendo aos desafios demográfico, socioeconómico e ambiental. Por exemplo, no que concerne à área da deficiência, temos a intenção clara de criar e ampliar respostas sociais, sobretudo nos concelhos onde estas sejam inexistentes. E posso adiantar, o Governo estima que o financiamento comunitário no âmbito do PRR, destinado à construção de infraestruturas para pessoas com deficiência ou incapacidade até 2025, se fixe em perto de 12 milhões de euros. Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional. A nova embaixadora dos Estados Unidos da América em Portugal, Randy Levine, esteve de visita ontem ao arquipélago, destacou o papel único e especial que os Açores desempenham no quadro das relações históricas norte-americanas com Portugal. A embaixadora esteve numa audiência de apresentação de cumprimentos a José Manuel Bolieiro, o presidente do Governo. Na ocasião, recordou que existem mais de 1 milhão de imigrantes de origem portuguesa que são de origem açoriana e destacou a sua presença em várias localidades norte-americanas da diáspora açoriana. No âmbito daquela que foi a sua primeira viagem desde que entrou em funções em Portugal, a diplomata norte-americana recordou também que o consulado dos Estados Unidos da América em Ponta Delgada, que tem 225 anos, é o mais antigo consulado dos Estados Unidos em funções no mundo. Já José Manuel Bolieiro considerou os açorianos amigos e aliados dos Estados Unidos, tendo defendido uma relação de proximidade com a Embaixada no quadro das relações bilaterais. O governante destacou a importância das comunidades açorianas na América e defendeu uma agenda de expressão cultural entre a Embaixada norte-americana e os artistas dos Açores para promovê-los e para promover a arte regional. Bolieiro preconizou também a necessidade de a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento reforçar o seu papel no arquipélago dos Açores. A situação da base das lajes e o compromisso de parceria e de amizade temos entre Portugal e os Estados Unidos, com especial incidência dos Açores e da base das lajes em particular. Obviamente isso fez declinar para a nossa importância relativamente ao papel da FLAD, com reforço de incidência da sua atuação também nos Açores. José Manuel Bolieiro, presidente do Governo, que recebeu ontem em audiência de apresentação de cumprimentos a nova embaixadora dos Estados Unidos da América em Portugal. Jornadas parlamentares do PSD Açores em São Jorge. O deputado Paulo Silveira saúda ao Governo pelas novas medidas tomadas nos transportes marítimos e aéreos para São Jorge. Em relação aos transportes, realmente é para nós um salto extraordinário. Os jorgenses há muito que acalentavam ter um barco sediado nas velas e faz-se história com esta ligação a Sarroque, esta linha laranja. Esta linha laranja permitirá voltar-se a ter esta ligação que há muitos anos foi perdida entre Velas e São Roque e poderá ser um fator muito importante para o desenvolvimento de São Jorge, porque permitirá uma ligação
maior com o Pico e com o Faial. Passaremos a ter, em vez de 2, 4 ligações diárias com o Pico e com o Faial. Com a melhoria da linha verde adequada também, o ferro ia ficar 3 noites, o cruzeiro ficará permanentemente. Acho que é um passo muito importante. Era um compromisso do manifesto do PSD, digamos, check, será cumprido, que é muito importante para nós. Na parte aérea, para nós também é um incremento que falava desde sempre, o maior aumento de lugares e de voos de sempre em São Jorge. Vamos ter 28 ligações semanais, 14 de São Miguel e 14 da Terceira, é um grande incremento. Paulo Silveira, deputado do PSD Açores, eleito exatamente por São Jorge, que destacou, para além destas medidas que reforçam as acessibilidades aéreas e marítimas à ilha durante toda a época de verão, o esforço do Governo, nomeadamente no que diz respeito às medidas de apoio à economia local devido à crise sismo-vulcânica. As jornadas parlamentares dos sociais-democratas açorianos decorrem até amanhã na ilha de São Jorge. Quem também já veio felicitar o Governo pelas medidas tomadas no âmbito dos transportes foi o Presidente da Câmara Municipal das Velas. Luís Silveira diz tratar-se do cumprimento de reivindicações antigas da própria ilha. E não me parece que haja nenhum governo que possa dar um maior contributo a qualquer ilha dos Açores, em particular a São Jorge, que não seja uma boa rede de transportes aéreos e marítimos. Foi com muito gosto que nós vimos o Governo tomar esta decisão, que é reivindicada há muitos anos, que tenho que felicitar o Governo dos Açores, na pessoa do seu Presidente, e que de facto não podiam trazer melhor notícia para São Jorge, e que me parece que será determinante para o nosso desenvolvimento, para a criação de riqueza, para gerar novos postos de trabalho, porque efetivamente uma boa rede de transportes fará com que tudo melhorará. Entretanto, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o CIVISA, disse hoje que a frequência diária de sismos não tem sofrido grandes alterações na ilha de São Jorge, ilha que já registrou mais de 35.955 abalos desde o início da crise a 19 de março passado. No briefing para a atualização da situação sísmica na ilha, o presidente do CIVISA, Rui Marques, indicou que na última semana foram registados 1.667 sismos, dos quais 2 foram sentidos pela população. Face ao nível de sismicidade e à frequência diária, Rui Marques diz que o nível de alerta vulcânico V4 vai se manter ativo, considerando que não têm sido registadas grandes alterações nem na sismicidade nem na frequência dos sismos. Ora, neste briefing de hoje, o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Eduardo Faria, na sequência até daquilo que foi o que falamos há pouco, o reforço das acessibilidades aéreas e marítimas à ilha e o incremento da atividade turística na época alta em São Jorge, dizia eu que o presidente da Proteção Civil anunciou que os turistas que visitarem São Jorge este ano vão receber um conjunto de informações sobre a situação sismo-vulcânica na ilha, para terem também eles um conjunto de cautelas enquanto estiverem em São Jorge. As informações vão estar disponíveis em panfleto físico e também numa aplicação para telemóvel que está a ser ultimada pelas entidades que estão a acompanhar a situação sismo-vulcânica naquela ilha. No Partido Socialista, Vasco Cordeiro apresentou a sua moção de estratégia global, a moção com que se apresenta ao Congresso Regional dos Socialistas Açorianos, que se inicia amanhã na Ilha do Faial. Entre as prioridades está uma revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, mas que não seja feita à pressa. Miguel de Sousa Azevedo. O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, rejeitou ontem uma revisão da Lei de Finanças Regionais feita à pressa e disse que qualquer proposta de revisão que parta do princípio de que os Açores são injustificadamente beneficiados face à Madeira é uma linha vermelha para o Partido Socialista. O reeleito líder dos socialistas açorianos falava em Ponta Delgada na apresentação da sua moção ao 28º Congresso Regional do Partido, que se inicia amanhã. Uma moção que é sobre o futuro dos Açores e não sobre o passado, vincou Vasco Cordeiro, que quer ver definida uma estratégia de eficiência com as mais-valias naturais de recursos e as vantagens competitivas de cada uma das ilhas dos Açores. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, salvaguardar aquilo que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas tem de bom. Tem uma componente que não pode ser colocada em perigo. Uma linha vermelha do Partido Socialista para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Qual é essa linha vermelha? É o de fazer uma revisão que parta do princípio que os Açores são injustificadamente beneficiados face à região autónoma da Madeira. Esse, para nós, deve ser uma linha vermelha. Porquê? Porque as realidades são diferentes. Sobre a agricultura, Vasco Cordeiro diz que o desafio do setor do leite é bem claro. O diagnóstico que foi feito
tem o governo atual foi mal feito, porque vê um problema onde ele não existe, aplica uma receita na fileira produtiva quando o problema não está aí. O problema está ao nível da transformação e da comercialização. São essas as áreas que devem ser reforçadas. Vasco Cordeiro, na apresentação da moção Um Combate pelo Futuro dos Açores, Sustentabilidade e Coesão, coordenada por Berto Messias e que vai ser então debatida e votada no 28º Congresso Regional do Partido, que começa amanhã na Horta. Uma moção que é subscrita por várias personalidades do PS nos Açores, como Carlos César, João Ponte, Cristina Calisto, Ricardo Rodrigues, Francisco César ou Alexandre Pascoal. Já foram publicados em Diário da República e Jornal Oficial as alterações introduzidas pelo Parlamento Regional ao complemento especial para os doentes oncológicos, designado como o CEDO. Passa assim este complemento a estar alargado a doentes submetidos a transplante e a doentes que necessitem de deslocações frequentes para fora da sua ilha de residência. Com as alterações ao CEDO aprovadas em abril, passam a beneficiar deste apoio não só os utentes do Serviço Regional de Saúde com doença oncológica ativa e até à sua remissão, como os doentes candidatos a transplante e submetidos a transplante de órgãos até a obtenção de alta clínica pela unidade de saúde que realizou o procedimento. Este complemento será também atribuído a todos os doentes cuja patologia implique deslocação frequente de pelo menos 3 ou mais viagens no período de 12 meses até à obtenção de alta clínica, encaminhados ao abrigo do programa de deslocação de doentes para unidades de saúde fora da sua ilha de residência e para a realização de exames complementares de diagnóstico, tratamentos e consultas. Também já publicado foi o regime jurídico de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados nos Açores, vulgarmente conhecidos como os TVDE. A legislação agora em vigor determina que os veículos a utilizar na atividade de TVDE nos Açores devem ser 100% elétricos e não podem ter mais de 7 anos de vida. Têm que ter uma lotação não superior a 9 lugares e ser apresentados à inspeção periódica todos os anos. Os motoristas têm de ter carta de condução há mais de 3 anos e frequentar um curso de formação rodoviária na região, a menos que possuam um certificado de motorista de táxi. Para obterem este certificado regional de motorista de TVDE, que é válido depois por 5 anos e renovável por iguais períodos, os motoristas interessados terão ainda de ser considerados idóneos e ter um contrato escrito com o operador de TVDE na região que titula a relação entre as partes. Independentemente do número de plataformas para as quais prestem serviços, os motoristas de TVDE não poderão operar veículos por mais de 10 horas por dia. Os operadores de TVDE terão ainda também que, segundo a legislação agora publicada e em vigor, requerer licenciamento junto da Direção Regional com competência em matéria de transportes terrestres, sendo um dos requisitos a empresa ter sede com estabelecimento efetivo e estável na região. Igualmente publicado, mas para já ainda a aguardar a sua regulamentação, foi a proposta do Governo de comparticipar a 100% à aquisição de sistemas solares fotovoltaicos com recurso a verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Este é um incentivo para a aquisição de sistemas solares fotovoltaicos que se traduz na forma de atribuição de unidades de incentivo, revestindo a forma de subsídio não reembolsável, ou seja, quem se candidatar receberá 100% das despesas elegíveis na aquisição dos painéis solares, até um máximo de 1.500 euros por cada quilowatt de potência que seja instalado na sua casa ou na sua empresa. Este sistema de incentivos tem uma dotação orçamental de 19 milhões de euros, repartida entre 2022 e 2025. Nestes 3 primeiros anos, 30% das verbas ficam automaticamente afetas a utilizadores domésticos, sendo o valor não comprometido libertado em outubro de cada ano, considerando o volume de candidaturas que forem submetidas e aprovadas. Os beneficiários comprometem-se a licenciar os sistemas solares fotovoltaicos e a utilizar toda a energia produzida pelo equipamento adquirido para efeitos de autoconsumo. Ficam ainda obrigados a manter em perfeitas condições de funcionamento os equipamentos comparticipados por um período mínimo de 6 anos. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio
Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Segunda parte da hora informativa. Turismo de cruzeiros é o tema. Os Açores registaram mais de 100 escalas já de navios de cruzeiros só nos primeiros 5 meses deste ano, pelo que devem, segundo a Portos dos Açores, atingir um recorde até ao final de 2022. Dados e convicções da empresa Portos dos Açores, que diz que, se concretizadas as expectativas, o turismo de cruzeiros este ano na região pode render perto de 10 milhões de euros. Vamos bater o recorde de escalas. Agora, vamos ficar longe do recorde de passageiros. Se nós conseguimos atingir as 200 escalas, nós teríamos quase também 200 mil passageiros. O máximo que nós aqui atingimos foi em 2018, 164 mil. Este ano, nós estamos a estimar ficar ali pelos 130 mil. Mas pronto, isto que está a passar aqui está-se a passar em qualquer parte do mundo neste momento. Não há como evitar e até nós estamos muito bem. Os Açores não são passagem, são destino por si. Ou seja, eles vêm cá de propósito visitar as nossas ilhas todas. E o ano passado, basicamente, foram os navios de expedição que fizeram as 97 escalas. E este ano temos uma grande fatia de navios de expedição e para 2023 a tendência continua. Isto tem sido uma aposta claramente ganha. André Velho Cabral, o responsável do Departamento de Cruzeiros da empresa Portos dos Açores, a empresa pública que gera as infraestruturas portuárias na região. Segundo as estimativas da Portos, terão passado então pelos Açores já perto de 65 mil passageiros nestes primeiros 5 meses do ano, só em navios de cruzeiros, o que significa mais ou menos 60% do mesmo total de passageiros que se registou em maio de 2019, ou seja, no último período antes da pandemia. Até ao final deste ano, a empresa Portos dos Açores espera atingir, como ouvimos então, cerca de 130 mil passageiros, o que é ligeiramente abaixo do que se registou em 2018, ano de recorde máximo de passageiros que vieram até aos Açores em navios desta dimensão. Foram ao todo 164 mil na altura. Espera-se para este ano 130 mil. São perspectivas até ao final do ano, sendo certo que, apesar de abaixo do recorde, é um indicador positivo, considerando a época que vivemos e dadas as conjunturas das quais passamos ou estamos ainda a passar. Estão atualizadas as principais notícias desta quinta-feira. Obrigado pela atenção dispensada. Continuação de uma ótima quinta-feira com o nosso Rádio Clube de Acre.